Muito bem-vindo! Começando oficialmente agora mais um Papo de Coaching para você que está vendo a gravação dessa live aqui. Toda sexta-feira ao meio-dia tem Papo de Coaching, ou aqui no Insta, ou no YouTube. E vamos embora que a gente tem muita coisa para falar. Para quem está vindo pela primeira vez, está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, nosso querido e digníssimo Papo de Coaching. Estamos começando a segunda temporada do Papo de Coaching. A primeira temporada foi em 2021, a gente tem 13 episódios lá, 13 episódios gravadinhos para você assistir, para ajudar, para trabalhar, para desenvolver você. E 2022 a gente começando com tudo. É o primeiro papo de coaching que eu estou fazendo aqui no Insta, né, em formato de live, porque tem um convidado ultra super especial aqui, um grande amigo meu, uma pessoa que eu aprendo muito com ele e vai ser muito massa, já está chegando na área. Para quem nunca viu papo de coaching, é sempre voltado a temas de atendimento, de sessões, de melhora para nossa vida, de como tocar um negócio, de como desenvolver. É bem direto e reto, sem muitas histórias, sem muitas falações, sem muitas enrolações. A gente vai direto e reto no que precisa para que você possa sair daqui com esse conhecimento e poder aplicar na tua vida, nas tuas sessões, no teu negócio de coaching imediatamente. Ao final do papo de coaching, se você quiser colocar tudo em prática imediatamente, você pode e deve, com certeza deve. Vamos embora, que a gente tem um tema hoje muito bom para falar hoje por aqui, que tem muito a ver, muitos coaches, muitos alunos, muitas pessoas confundem, que é com o tema da parte da psicologia. Literalmente a psicologia, coaching, psicologia, que parada que é essa? Tem diferença, não tem? Como é que eu faço? Como é que eu atuo? E se um cliente meu, eu sei que tem muitos alunos dos sabotadores aqui, especialistas em sabotadores queridos do meu coração, eu sei que vocês estão por aqui, e muitas vezes a gente está no tema de sabotador, e aí acaba entrando em alguma coisa que não é do coaching. Meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu faço? Então, esse papo de coaching, várias pessoas estavam com dúvidas. Tem uma pessoa que eu conheço muito, que conhece muito sobre isso e gentilmente ele aceitou o convite para estar aqui no nosso dia de hoje. Deixa eu ver. Amigo, você já está por aí? Claudião? Deixa eu ver, eu vi que você entrou. Você só precisa, acho que, pedir autorização aqui para entrar, que eu libero você, para a gente já começar nosso papo. Esse tema tão polêmico, né? Acho que todos os coaches que estão aqui já ouviram falar também. Não, o coaching funciona melhor que a psicologia. Não, a psicologia é melhor que o coach. Tem um monte de coach fazendo besteira, entrando na área de psicologia. E tem mesmo, a gente precisa falar sobre isso. Não pode. E vamos embora. Pera aí que eu tô... Aqui, ó. Vamos ver se agora vai. Aê, agora deu certo. Tecnologia Deu 1, certo. Eric 0. Fala, Cláudio. Tudo bem, Eric? Tá me Tudo escutando ótimo. bem em primeiro lugar? Tô meio aqui improvisado aqui, tô em Londrina, na casa da minha sogra, passando aí o final de ano, né? Que E aí eu coisa tive que boa. improvisar aqui o meu espacinho, tudo pendurado. Se você te mostrasse aqui nos bastidores, você ia ficar impressionado. O que importa é que nós estamos aqui, não podia recusar esse convite seu, né? Tá tudo bem? Exatamente. Tudo ótimo, amigo. Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo. E é sempre assim, né? Os bastidores do online em volta para estar uma bagunça, mas só a telinha aqui. Eu, como bom comunicador, sei como que é. Se eu mostrasse minha mesa aqui, tem 3, 4 livros que eu estou estudando, que eu estou construindo um negócio novo. Tem um quadro que eu tô organizando aqui, novo, que vai ficar aqui para o negócio. Tem caderno, tem fone de ouvido, tem em todo lugar aqui. Até a quantidade de bagunça que aparece, mas no fundo tá bonitinho, né? Tá organizadinho. Deixa eu passar aqui. Amigo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Ah, beleza. Tô só... Ótimo. Tinha cortado o meu aqui. E muito bom. E tem um tema chamando a galera aqui para conversar no Papo de Coaching, estreando a segunda temporada do Papo de Coaching, começando agora em 2022. E tem um assunto que eu sei que tem muitos coaches que têm uma baita dificuldade profissionais de desenvolvimento humano e até as pessoas que não conhecem, né? Tem uma baita dificuldade de entender. Estão falando que meu som tá abafado? Deixa eu mudar aqui, só um minutinho. Vamos ver se assim melhora. Vocês me escutam agora? Melhorou um pouco o som? Melhorou? Melhorou, Boa. melhorou. Muito bom. Eu estava com o fone aqui, eu já troquei. E muitas pessoas têm grandes dificuldades de entender até onde vai o coach, até onde vai a psicologia. Com certeza você também, amigo, a gente já conversou muito sobre isso, né? Pessoas falando assim, né? Eu fiz terapia por 5 anos, não saí do lugar. E quando eu fiz coaching, minha vida melhorou. Então, coaching é muito melhor que a terapia. Ou vice-versa, né? Fiz coaching e não conseguia resolver. Fui fazer terapia, foi a melhor coisa do mundo. Tem muita polêmica nisso. E tem muita gente que fala de coaches que estão entrando na área da psicologia, que estão fazendo coisas que não pode, é verdade, não pode, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você, como uma baita referência nesse assunto, baita referência em tudo que a gente faz, eu adoro essa palestra que você traz sobre o tema, já assisti algumas vezes, eu tenho inclusive ela gravada que você me mandou, eu assisti algumas vezes também.
e acho que tem muito para a gente discutir sobre isso. Então, primeiro de tudo, se apresenta para a galera. Não sei se tem alguém aqui que não te conhece ainda, mas se apresenta para a galera e a gente começar a falar sobre o nosso papo de coaching hoje. Legal, Eric. Bom, em primeiro lugar, gratidão imensa pelo convite aí, uma honra imensa. Você sabe quanto eu te prezo aí, quanto prezo a sua amizade, né? Cara, você é um cara incrível e, pô, eu não podia recusar esse convite de forma nenhuma, né? Então, em primeiro lugar, a gratidão por estar aqui, né? Bom, sou Cláudio Miacheiro, Master Coach. Além de ser Master Coach, sou também psicólogo. Então, a gente vai falar um pouquinho desses bonés que trocam toda hora. O que é o coach, o que é a psicologia, até onde vai um, até onde vai outro. E além de tudo isso, você também trabalha no mundo corporativo, ainda dentro da área de TI, né? Então, para você que é coach, e muitas vezes fica assim, pô, estou trabalhando, será que eu consigo fazer mais alguma coisa assim? Cara, eu faço as 3 atribuições, troco meus 3 bonezinhos o tempo inteiro. Há 10 minutos atrás, de verdade, eu estava passando os últimos e-mails, passando, pessoal, vou ficar aqui off uma horinha aqui, ó, me segura a onda aí e tal. E é assim, eu acho que até você que está se tornando coach, ou está fazendo coach como uma profissão, acho que é até legal entender que não, você não precisa se limitar se você tem uma outra atribuição. Então, dentro do mundo corporativo, continuo atuando, mas eu hoje vou falar aqui das 2 outras áreas que eu atuo, entre a psicologia e o coach. Até onde vai um, até onde vai outro. Vamos lá, Eric, com você, manda bala aí. Vamos embora, amigo. Tem um ponto para a gente começar, que tem muitos alunos dos sabotadores aqui, do que a gente está falando, que eu já vi a galera entrando, e eu sei que tem muitos momentos que às vezes a gente começa a esbarrar, principalmente trabalhando crenças limitantes, sabotadores, dificuldades da pessoa, e começa a aparecer ao longo de uma sessão de coaching, por exemplo, alguns pontos que começam a fugir da nossa alçada, que começam a entrar em áreas que não são do coach. Acho que o principal, para a gente começar aqui, amigo, se você pudesse dar uma palhinha disso, quando que a gente pode perceber? Eu estou numa sessão, estou trabalhando com uma pessoa, ou mesmo assim, eu sou uma pessoa, não sou coach, não estou nessa área e tudo mais, eu começo a ter algumas coisas na cabeça. Quando que eu começo a perceber? Aonde que começa a entrar na área que é terapia, que não é mais que a gente pode seguir com o coach? Como é que eu posso ter isso mais claro definido? Alguns sinais, algumas coisas nesse sentido. Tá. Bom, em primeiro lugar, vou usar uma referência, tá? De um pesquisador americano, muito bacana, que ele é de Harvard, que eu gostei muito da forma como ele trouxe, uma forma bem gráfica até de mostrar até onde vai um, até onde vai outro. Rapidamente vou tentar explicar aqui, Terry, vamos ver se fica claro. Ó, vamos pensar numa escala de -10 a 10, tá? E um zero. O que seria o zero? Zero é aquela pessoa que eu chamo de funcional. Aquela pessoa que acorda de manhã, disposto, quer, né, ele trabalha, quer crescer, mas está ali com uma vida morna, né? Ele não tem os sonhos dele realizados. Tal. Essa é a pessoa funcional. O que seria o -10, o extremo? Seria aquela questão mais até da psicoterapia, ou até da psiquiatria, né? Onde já entra numa questão profunda, emocional, uma questão ali muito severa, muitas vezes precisa inclusive de um psiquiatra. Esse seria o -10. O que seria o +10? 10 mais 10 seria aquele cara da alta performance, o cara que consegue realizar seus sonhos, que está conseguindo realizar tudo aquilo que ele vem fazendo nesse mundo, tá? E onde que entra um entra outro? Nessa escala aqui, vamos colocar de negativo. O negativo não é uma conotação que é negativa, tá? Mas é apenas uma representação gráfica. Aí Só para a é gente só... entender de uma forma mais palpável. Exato. Aí é só, de fato, um psicólogo. Em algumas situações, até no trabalho multidisciplinar junto com o psiquiatra. Questões emocionais muito profundas, questões do passado, questões que a pessoa não consegue ressignificar uma situação que está ali muito presa em uma situação de vida, tá? Esse campo é da psicologia. Ponto. Não tem conversa. Só ele pode atuar. Mas vamos imaginar que essa pessoa que está fazendo uma terapia, né? Ele vem numa escala negativa, né? Trabalhando, vem evoluindo e chega aqui no zero. Que é o zero, aquela pessoa funcional. Pô, ele já conseguiu ressignificar uma situação que estava ali incomodando a vida dele, entender uma situação emocional profunda que estava ali com ele. E aí ele começa a, vamos colocar assim, patinar. Patinar por quê? Porque talvez a psicologia, dentro da sua forma de atuar, nas suas técnicas, né? Ela tem todo um motivo para ser dessa forma, né? Ela não vai trazer esse movimento, essa auto-performance, né? Aí entra o coach. É quando entra a escala positiva. Então, eu gosto de falar que as 2 áreas são áreas distintas, então claramente você tem um ponto que vai até a área da psicologia e tem um ponto que sim, o coach com certeza tem muito mais eficácia, tá? Eles são o tempo inteiro complementares, tá? Rapidamente, explicando dessa forma, né? Que o coach, né, onde nós estamos falando aqui, né? Muitas vezes você pode ter ficado falando assim, caramba, mas até onde eu vou?
eu vou atender uma pessoa, mas se ele tiver uma questão uma emocional profunda. E aí, de uma forma prática, Eric, respondendo a sua pergunta, né? Como é que eu identifico se é uma situação, de repente, que é um caso de psicologia ou é um caso de coaching? Aí você, como coach, um coach que, né, trabalha sério, um coach que tem metodologia, tem técnica, tem conhecimento, você vai claramente procurar sinais se o coach apresentar. Quais são os sinais? De repente, um sinal de uma fala excessiva no passado, por mais que você queira trazer ele para o hoje, para trabalhar alguma coisa para o futuro, ele está sempre voltando. Fique atento nisso. Falas muito depressivas, postura corporal depressiva, né? Uma questão mais encolhida, uma fala mais pausada, mais devagar. Sinais depressivos muito sutis muitas vezes, tá? Automutilação, você pode observar, às vezes pode vir alguns sinais, né? Que ele próprio pode querer se machucar, tá? Então, sinais, nuances que podem aparecer. Uma euforia extrema, tá? Euforia não confunde com motivação. Motivação, a pessoa está lá, motivada. O processo do coaching naturalmente é motivacional. Mas, em algumas situações, aquilo passa do ponto. Então, são pequenos sinais que você começa a observar. E um ponto muito importante, Eric, que eu sempre prego, né? Tenha você, coach, um parceiro psicólogo, para que você possa bater um telefone e trocar uma ideia em caso a caso. Então, olha, o meu coach aqui está apresentando tais sinais. O que você acha? Né? Será que é um caso aqui que eu posso trabalhar? Será que é uma questão que eu tenho que indicar para você trabalhar como psicólogo? Tá? Uma coisa muito importante também, Érica, né? Se o teu coach já passa por um processo de terapia, dependendo da situação, tenha uma autorização dele e entre em contato com o terapeuta, até para entender em qual momento ele está do processo. Né? O coach tem aquela situação, vamos embora, ação, movimento, método, hábitos, né? E algumas situações que a terapia está trabalhando, ele está numa posição emocional profunda, ele está trabalhando há semanas aquilo, e de repente o coach vai lá, né, e arranca ele dali. Você vai praticamente melar todo o trabalho que o terapeuta estava fazendo ao longo desses meses. Então, tenha sempre um parceiro psicólogo para que você possa trocar ideias, indicar, se for o caso. Tá? Rapidamente, eu não sei se consigo explicar para você, mas né, se ficou um pouco confuso essa métrica, enfim, mas pergunta aí, Eric. Não, tá ótimo, amigo. Tá perfeito, tá claríssimo. E uma coisa que eu gostei muito que você colocou e que com toda a propriedade você foi bem taxativo é a gente pensando, entrou nessas áreas, é o psicólogo que vai trabalhar, ponto. A gente tem que ter muito cuidado e tem diversos, já vi em diversos canais e lugares de pessoas falando de que tem alguns coaches que começam a entrar nessa área e não deveriam. E até não é só coach, né? Terapeutas holísticos, outros tipos de trabalho, outros tipos de ferramentas, outros tipos de desenvolvimento humano, que a gente acha que pode resolver tudo na vida da pessoa. E não é esse o ponto. Primeiro, a gente não pode. E não tem como. E o Cláudio falou, essa área da psicologia e ponto. E tem que respeitar. E tem coaches e outras pessoas, outros profissionais, outros tipos de trabalho de desenvolvimento humano que entram nessas áreas, tem. Só que a gente tem que ter muita responsabilidade. Porque a gente está lidando com outro, a gente está lidando com outra pessoa. Não é para ter medo. A gente precisa ter só responsabilidade. Um exemplo clássico disso. Eu estava atendendo uma cliente, isso faz alguns anos, amiga. Acho que eu já te contei essa história. E aí a gente construiu, ela queria mudar de carreira, queria desenvolver novas coisas, mudar. Ela trabalhava numa empresa como assistente, ela queria construir um negócio dela dentro de uma outra área para empreender. Sensacional. E toda vez que a gente trabalhava na sessão, ela saía da sessão muito bem. Vamos embora, eu vou fazer. Voltava na sessão seguinte e ela estava mal. Não conseguia caminhar, não tinha feito o que tinha que fazer. Aí já liga-se um alerta. Isso é para terapia, psicologia? Não, precisamos investigar. A gente começou a investigar. Trabalhei os sabotadores dela, para quem conhece o crítico interno, aquela voz, aquele diálogo interno que a gente tem, que joga a gente para baixo, todo mundo tem. Trabalhava isso com ela. Não, estava tudo bem, tudo ótimo. Ela tinha o pico, né? Aquele pico de, não, agora vai, e vamos caminhar, e não sei o quê. Voltava na outra semana, ela estava para baixo de novo. Alguma coisa estava acontecendo ali. A gente precisa começar a observar os pequenos sinais. Às vezes, numa primeira conversa, a gente não identifica. A gente não tem que se cobrar de ser igual o super-homem, tem visão raio-x. A pessoa chegou, já bate o olho, visão raio-x. Se ela está ou não está pronta, é uma coisa ou não é. O que acontece? Não, de jeito nenhum. A gente vai percebendo os sinais. Eu fui percebendo os sinais. E naquele momento, eu demorei 2 ou 3 sessões para começar a entender de que alguma coisa tinha ali, de que estava atrapalhando. Ela falava que queria, ela falava que queria fazer, não conseguia fazer. Ela saía, tinha um pico de euforia muito alto, tudo lindo, maravilhoso, vamos embora, voltava na semana seguinte completamente diferente.
E aí eu comecei a entender e perguntar para ela, eu não sei, o que eu faço? Pergunta para o cliente, pergunta para... E eu perguntei para ela, ó, o que está pegando? O que está acontecendo? E ela começou a me trazer alguns elementos de que era a grande dificuldade dela de lidar com a mãe. Tinha uma relação muito tóxica com a mãe. A mãe que, na visão dela, a gente não tem como saber isso, que ela falou que era muito destrutiva de todas as ideias do que ela tinha, que ela não conseguia caminhar, que ela já tinha passado por depressão na adolescência e que cada coisa que ela fazia, ela tinha uma grande dificuldade, começou a trazer coisas do passado, sinais que ela já teve depressão, sinais de que ela falou, olha, os sinais que eu tinha quando eu comecei a depressão começou a acontecer agora de novo, de uns 2, 3 meses para cá. Comecei a perceber coisas, formas de pensar, desânimos que eu tinha lá atrás. São todos pequenos sinais que a gente vai trabalhando, vai trazendo. Opa, peraí, nessa hora eu falei, peraí. Bati o telefone também, tenho amigos psicólogos, tenho o Cláudio, a minha mãe trabalha nisso, eu conheço várias outras pessoas, muitos psicólogos me indicam clientes de coaching, eu indico clientes, pacientes, né, para psicólogos, colegas, pessoas que eu conheço. Nessa hora eu falei, opa, peraí, tem vários sinais, eu estou percebendo várias coisas aqui, que não é só uma mudança de comportamento que ela pode fazer, não é só um novo hábito que ela vai trabalhar, envolve uma relação, envolve coisas do passado que ela está presa, envolve essas modulações de energia que ela tem, que ela me fala que longe da outra. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está bem, tudo bem, é normal. Mas o que ela passava além desses pontos. Ótimo, então eu percebi ali que é uma hora, eu não posso tentar agora, não, vamos trabalhar isso que é sabotador. Não, vamos trabalhar isso que é os seus valores, ou alguma coisa do seu perfil comportamental, ou uma crença limitante. Não, tem que ter responsabilidade, ela está precisando de um outro tipo de ajuda. E aí, amigo, nessas horas, quando a gente percebe, começa a perceber esses sinais, isso da escala, como você fala, eu acho maravilhosa, né? Ela está em que ponto da escala? Ó, percebi que aqui pode ser que seja um terapeuta, pode ser que seja um psicólogo que precisa de ajuda. Como que a gente faz? Eu sei que muita gente morre de medo de como eu vou conduzir. E agora? Ai, meu Deus do céu, eu percebi, meu cliente talvez precise de terapia, o que eu faço? Eu abandono ele, largo, falo, ó, você não serve para mim, como é que eu conduzo? Qual que é uma forma boa? Toda uma sessão, estou trabalhando com uma pessoa, o desenvolvimento dela, e percebo os sinais de que ela precisa de terapia. Uhum. Ou de Bom, eu posso um contar... psicólogo, né? Não só terapia, porque você pode ser outras coisas, precisa de um psicólogo. Perfeito. Eu posso contar até um pouco da minha experiência em relação a isso, né? Eu sou coach e psicólogo. Eu jamais sou as duas coisas, dois bonezinhos ao mesmo tempo. Ou sou um ou sou outro, né? E dentro de um processo de coach que eu estava trabalhando, a coach chegou com uma situação e ao longo do processo, assim como você, ela foi trazendo situações que estava amarrando sempre ela lá no passado. Por mais que a gente tentasse trazer para cá, não vinha, né? Enfim, naquele momento, né, com muita honestidade, a gente conversou e ela entendeu que tinha um passo a fazer antes do processo de coaching, que era uma terapia. E aí, você como coach, né, entenda uma coisa, né, pelo lugar, não tenha medo de receber. Você não pode invadir, você pode reconhecer a situação e indicar. Mas o que é legal disso tudo que eu entendo, Eric, que muitas vezes o processo do coaching é só para isso. Não é para fazer o processo todo, né? Sim. O que ele traz como conteúdo manifesto, eu quero trabalhar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. Na verdade, tem um conteúdo latente que aparece no processo naturalmente. Por quê? Você está ali no rapport, a pessoa naturalmente vai se abrir, vai falar algumas situações dele. E essa porta de entrada é fantástica, porque o coach permite isso. E você encaminhando, sendo um coach responsável, né? Você encaminhando, você está dando a oportunidade para ele que talvez ele não teve na vida. Eu tenho um dado de pesquisa muito interessante, Eric, né? Que de 100 pessoas, 13 pessoas algum dia fizeram alguma terapia. Algum tipo de terapia. Dessas 13, somente 2 continuam em terapia. Ou seja, a grande maioria, 87%, nunca passaram por um processo terapêutico. Por vários motivos, né? Às vezes por preconceito, falta de acesso, falta de condições, por desconhecimento, né? E o processo do coach dá essa oportunidade. Então, o que eu entendo? Que em algumas situações, o processo do coach é só para isso. E você, como coach, entenda que seu papel é esse, né? Você não tem nenhuma incompetência de falar, pô, eu não consigo tratar essa pessoa, né? Não consigo lidar com isso. Não, receba, acolha, entenda. E se esses sinais aparecem, como você trouxe no seu caso, assim como no meu, tenha uma conversa honesta, né? O coach vai entender que tem um passo antes, e aí com seu parceiro indicar, né? Eu recebo, né, indicações de psicólogos e eu, como psicólogo, muitas pessoas me procuram por conta disso também. E hoje, eu também pego esses meus pacientes e atendo. Eu atendo, tá? Eu vou até falar uma coisa que no passado, eu tinha uma crença que eu não poderia atender esses coaches. Eu tinha essa crença, né?
Como Mas eu psicólogo. entendi, com o psicólogo, mas eu entendi o seguinte, que a minha relação que eu tenho com ele é só dali. Então, também, estava com uma capa de ser coach, né? Mas a relação era essa só. Eu não tinha uma relação externa, não era meu amigo, meu parente. Aí sim, eu acho que não é recomendável você, como psicólogo, atender. Então, hoje, se tem um coach que veio para mim, né, como coach, somente essa relação que eu tranquilamente atendo como psicólogo, tá? Mas, você que não tem esses dois bonezinhos, né? Tenha um parceiro para você poder indicar, tá? Não tenha... É uma coisa que eu gosto de falar bastante, né? Em primeiro lugar, não tenha medo, tenha responsabilidade, e se você tiver que encaminhar, cara, isso não é nenhum demérito, pelo contrário, é uma baita... é, Você tem uma grande credibilidade enquanto coach, né? Você poder indicar uma pessoa uma terapia. Não tem nada de ruim nisso, né? Muitas vezes o coach, ele paralisa, né? Ele fala, poxa, mas eu tenho medo de receio de atender, tal, não sei o quê. Não, é só você não invadir aquele campo. Se a pessoa vier com questões muito emocionais, né? O que eu diria como dica, né? Acolhe, mas não deixa aquilo transbordar. Porque se transbordar de uma vez, você, por não ter conhecimento, você não vai dar conta. Talvez a pessoa não vai dar mais conta daquilo. E aí a pessoa sai muito pior do que ela entrou. Então, acolha se ela com uma situação. Acolher é o quê? Escute um pouco do que ela está falando, mas corte, né? Não deixe ela transbordar tudo que ela vai trazer. Tá? Então, uma dica que eu colocaria para você como coach, tá? Acolha. Né? Tá bom, fale um pouquinho então sobre isso. Mas pouquinho. Começou a falar, corta, né? Dá uma ressignificada rápida naquela situação e aí, se for o caso, indicar para uma terapia. Tá? Nunca deixe o teu coach, né, extravasar, né, se entrar numa questão, mexer em feridas profundas, porque aí talvez você não vai dar conta. É muito massa você falar isso, é tipo, não cutuca o negócio, porque dentro do processo de coach a gente tem diversas ferramentas, estratégias, formas de trabalhar que a gente consegue aprofundar nas coisas, formas de perguntar, ferramentas, coisas que a gente tem para fazer que a gente pode cutucar, mas a gente não tem a ferramenta certa para cutucar, vai dar caca, não cutuca, veio. Isso que você estava falando é importantíssimo, amigo, porque falar, ai meu Deus, mas e se acontecer numa sessão, como é que eu vou agir? Mas isso acontece o tempo todo com a gente. Vem amigos pedir ajuda, vem pessoas próximas, vem parentes, eles vêm pedir ajuda. Às vezes a gente não tem um recurso para poder ajudar. Mas quando vem uma pessoa, um amigo seu da escola, um amigo seu do bairro, do prédio, do condomínio, da academia, onde quer que seja, tá com dificuldade, tá ali, tá falando, traz alguns pontos presos no passado, o que a gente faz? O que você faria normalmente? Você acolhe. Você vai cutucar, vai a fundo, vai aprofundar, vai querer trabalhar aquilo? Não. A gente acolhe como ser humano. Aqui é muito mais do que qualquer outra coisa como ser humano. Tem uma pessoa que está vai te ajudar, está com dor. E não cutuca, não vai a fundo, não vai dando ponto. E o mais natural possível, né? O que você falou, indica. Então, olha, esses pontos que você está me trazendo aqui, entendi, acolheu, recebeu, sem o julgamento. Esses pontos, eu acho que são pontos que estão te machucando? Não, estão me machucando e tal. Isso você pode muito bem trabalhar com um psicólogo, sabe? Uma terapia, buscar alguém que vai poder ter as ferramentas exatas para poder te ajudar, para poder trabalhar, para poder desenvolver isso dentro de você, que vai te trazer muito mais benefício. Ah, você conhece alguém? Quem que eu poderia ir? Ah, e você pode indicar ou não, ou pode ajudar a pessoa. Outro dia, uma cliente minha trouxe do irmão dela, que era um caso claro, mas aí para a psiquiatria, né? E ela falou, e eu falei, olha, isso aqui, ela falou, você poderia fazer umas sessões com ele e tal? Eu falei, olha, isso que você está me trazendo é um caso claro, isso que precisa da psiquiatria, inclusive fisicamente, né? A pessoa precisa se restabelecer no físico, a química, a neuroquímica do cérebro dela está desbalanceada, ela precisa de ajuda nisso. Não sou eu a pessoa que vai ajudar. Ela falou, você conhece alguém? Eu falei, não conheço ninguém, mas eu posso buscar, vou buscar, conheço um monte de psicólogos e tal, posso te ajudar nisso como psiquiatra. E a gente acolher a pessoa nesse sentido, não tem problema nenhum e a gente precisa fazer isso. Como um ser humano, não precisa ter medo. E vocês separaram uma coisa que o Cláudio falou que é importantíssimo. Às vezes a pessoa, o processo de coaching foi só um instrumento para mostrar que ela precisava buscar esse tipo de ajuda. Porque ela não entendia, ela não sabia, ou às vezes aquilo lá está machucando tanto dentro dela que ela não quer olhar, ela fecha os olhos porque não quer ver, os olhos para o que não quer ver. E quando a gente começa a trabalhar no coaching, aquilo vem à tona. Aquilo começa a aparecer. Às vezes o processo serviu só para isso. Que maravilha! Foi ótimo. Ai, mas e a meta que a gente está construindo? É sobre a pessoa, não é sobre você. Naquele momento ela precisa de muito mais ajuda naquele ponto específico do que pensar em caminhar e desenvolver outras coisas, alcançar a sua meta. Aí começa a virar sobre a gente, né? Não, mas o meu cliente precisa alcançar a meta, porque se ele não alcançar é sobre você. Aquela pessoa está precisando de uma outra ajuda naquele momento, né?
A Beta Simon mandou uma pergunta aqui, amigo. Psicólogo também indica coach? Com certeza, Beta. Eu tenho muitos amigos psicólogos, colegas e parceiros e amigos próximos que me indicam. Porque às vezes o cliente já tomou contato, já aprendeu a lidar, agora ele precisa tomar outras decisões, ele precisa caminhar, ele precisa construir, ele precisa fazer, ele precisa botar a mão na massa e planejar, estruturar e colocar tudo que ele trabalhou na terapia em prática para caminhar e desenvolver. Ótimo! Aí, ó, agora é que eu coach. Eu tenho uma outra psicóloga que ela atende muito adolescentes, uma amiga minha. E ela me indica muitas pessoas para descobrirem o caminho nas adolescentes. Para onde que eu vou? O que eu vou construir como carreira? Que caminho eu vou escolher? E ela indica. É maravilhoso. Quando ambos começam a entender que um concorre com o outro, um complementa o outro, são duas coisas completamente diferentes. A gente está na frente de uma pessoa trabalhando coisas sobre ela. Tá, mas tem uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar. Né? Deixa eu comentar mais uma coisa. Com certeza. Uma não, quantas você quiser. Nós estamos aqui no público de coach, né? Muitas vezes o coach se paralisa, né? Nessa questão, pô, mas aqui é a área da psicologia, não posso invadir, não posso entrar, não posso atender, tal, né? Entenda uma coisa também, né? Que qualquer coisa da nossa vida, né, tem uma questão da psicologia para tratar? Ou, para tratar não, para melhorar? Claro que sim. Eu gosto de usar aquela frase que eu escutei lá na minha graduação, né? Que as pessoas não precisam de terapia, elas merecem. Tá? Então, qualquer circunstância da vida, sim, elas merecem uma terapia. E aí, vamos pensar num exemplo vamos pensar que o coach está atendendo uma pessoa numa transição de carreira. Né? E nessa transição de carreira, por qualquer motivo, o coach fala assim, pô, mas eu vejo meu chefe, eu lembro do meu pai e tal, não sei o quê. Né? Aí o coach, nesse negócio do medo de atender ou não, fala assim, pô, mas aqui é questão da psicologia, é uma questão de transferência de uma relação do pai ali, ele está vendo o chefe, o pai dele e tal, não vou atender essa pessoa. Não, mas peraí, pô. Ele fez um comentário que ele enxerga ali a questão do chefe com o pai dele, mas isso não está interferindo em nada do processo enquanto transição de carreira. Não é isso que está amarrando o processo está andando. Então siga adiante. O que eu quero dizer é que circunstâncias como essa, claramente, claro, se ele vai querer tratar uma questão, porque ele identifica o chefe, ele transfere uma relação ali do chefe com o pai, claro, isso a psicologia vai tratar. Mas não é isso que está afetando, não é isso que está parando a vida dele. Então segue adiante, né? Eu gosto de falar muito assim, porque muitas vezes eu já escutei, as pessoas já me procuraram por conta disso, né? Assim, pô, eu tô com uma dúvida se vou fazer ou não, se eu vou atender, né? E aí paralisa. Mas, poxa, você é um coach com conhecimento, com responsabilidade, sabe onde você está pisando, sabe até onde vai um e o outro, né? Falo, são coisas distintas. Você sabe até onde você vai naquele limite, tá tudo bem, né? Entenda que questões da psicologia vão aparecer todos os momentos, porque todos nós merecemos uma terapia. Isso não é isso, né? Exato. Todos nós temos algum ponto que a gente precisa trabalhar, alguma coisa que a gente precisa desenvolver, alguma coisa que a gente tem que fazer. Nem por isso a gente para de caminhar, né? Isso é ótimo. Foi muito bem colocado isso. Tem pessoas que estão num outro caso que aí elas não conseguem nem caminhar, tem estão, mas dificilmente essas pessoas, pode acontecer, pode, a gente vai com todo cuidado direcionar. Mas dificilmente pessoas que estão completamente travadas, assim, não conseguem seguir, tá uma coisa pesada, elas vão atrás de um coach buscando, querendo mudar para construir e fazer uma meta. Elas têm outros desafios ao longo do dia dela, do que ela tem que lidar, do que ela tem que fazer. Tirando isso, esses casos mais extremos, casos com mais dificuldades e tal, todo mundo vai ter alguma questão. Nós todos temos. Ninguém ainda, não estamos ainda a nível Jesus Cristo de ter nos livrado das nossas dores, das nossas dificuldades e aflições e ansiedades e pensamentos negativos, enfim, para poder caminhar. Foi muito bom, amigo. Muito bem colocado isso. E a gente pensando dentro do posicionamento. Como é que você vê? Se uma pessoa pergunta assim, eu gostaria de trabalhar tais e tais coisas, que não é o seu campo, não é a sua área de atuação, porque começa a entrar na psicologia. Como é que um coach pode se posicionar? O que ele pode falar? Eu recebi muitas perguntas por e-mail, perguntando assim, tá bom, mas e quando o cliente ele quer trabalhar essas questões, ele me fala que quer, e eu tenho dificuldade, eu não vou trabalhar. Várias pessoas mandaram assim, não, eu sei que eu não posso trabalhar. Mas como é que é uma forma mais natural, uma forma que eu posso colocar para não perder o rapport, para a pessoa não achar que eu não estou me importando com ela? Fala assim, não, isso aqui não é comigo, vai trabalhar com outro, para não ficar essa sensação. Como é que é uma forma que... e pode pensar da sua cabeça mesmo, natural, amigo. Como é que a gente pode se posicionar quando uma pessoa vem, ele pede para trabalhar isso, como é que a gente fala? Sem perder o rapport, sem deixar de mostrar que a gente se importa, para direcionar nesse caso. Uhum. Bom, eu citei o exemplo quando a gente estava no processo de coach, né? Esse rapport no processo de coach é natural, né? Se for uma questão, simplesmente a pessoa pergunta,
né? Eu vou falar da minha experiência, como é que eu faço? Cara, eu mando um áudio para a pessoa, converso com a pessoa, troco ali uma conversa, em algumas situações até fiz uma ligação para a pessoa e, bom, fala um pouquinho mais sobre isso, tal, não sei o quê. Essa acolhida, né? Entenda, eu também acredito numa coisa, né, Eric, que quando a pessoa está numa situação dessa, o que ela está buscando, em primeiro lugar? Uma acolhida. Em primeira circunstância é isso. Então, você como coach, independente de coach ou não, uma pessoa que atende uma outra pessoa, o que você vai oferecer nesse momento? Uma acolhida. Então, se for preciso, uma ligação, um áudio seja suficiente, tá? Isso já cria um rapport natural. Você consegue ali por essa comunicação, não ser aquela coisa direta, não atendo, não é comigo, vai procurar tal pessoa. Não, isso é muito frio. Não é isso que a pessoa procura nesse momento. Se ela está buscando alguma ajuda nesse sentido, em primeira instância, é acolhida. Então dê acolhida para ele, da melhor forma possível. Um áudio que você mandar, uma troca de áudio, cara, você não vai gastar, quantos minutos você vai gastar, quanto tempo você vai gastar com isso? Se não é sua missão ajudar as pessoas, não é pelo outro, não, tá tudo bem, né? Eu lido dessa forma. Quando alguém me questiona desta forma, me procura por alguma situação desta, eu falo por áudio. Às vezes eu até ligo mesmo, né? Podemos falar rapidinho? 10 minutinhos de ligação, pronto. A pessoa já sai dali satisfeita, né? Porque recebeu uma acolhida, entendeu uma situação e você também entendeu. De repente nem é a casa da psicologia, de repente você pode sim começar um processo, porque não, se fosse entender que não é o caso, tá? Então, é dessa forma que eu lido, Eric. É muito bom. Eu estava lembrando, você estava falando, me veio uma história de um outro cliente, que a gente estava trabalhando a transição de carreira dele, ele estava começando a construir coisas no digital, né? Então ele saindo de uma transição, ele estava nessa mudança e estava um pouco perdido. E a gente estava trabalhando esses pontos. E batata, em determinado momento surgiu uma dor grande do que ele tem ali, uma grande dificuldade. Deixa eu ativar os comentários aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida para a gente, pode mandar. A gente respondeu algumas perguntas aqui do chat. Pode mandar que eu e o Claudio respondemos aqui para você. É, e no meio do processo surgiu, amigo, e como se fosse aquilo que você falou, veio a ebulição. Rapport, a confiança, estava preso dentro dele, ele sentiu tanta confiança, ele mudou abruptamente de assunto do que a gente estava trabalhando, da carreira, do negócio dele, construindo, e ele soltou. E aí eu não vou falar aqui em detalhes para não expor, ele não me autorizou, é muito pessoal, mas ele trouxe uma grande dificuldade que ele tinha numa situação que aconteceu ele com o filho dele no passado, ele não sabia lidar e se culpava muito por isso, como pai, como direcionador e tudo mais. E ele desabou ali, começou a chorar, chupa Paulão, né, na hora ali, e a gente estava online, eu queria estar no presencial para poder dar um abraço nele, veio. E aí o que o Claudio falou, a gente não deixa ele transbordar como um todo. Acolhe, segura ali, tudo bem. E eu falei, amigo, esse ponto que você está trazendo, isso tá te machucando, tá machucando muito, será que a gente pode falar um pouco sobre isso, trabalhar um pouco sobre isso? Eu falei naturalmente, falei, cara, com certeza, eu queria muito, e eu posso te ouvir aqui como amigo, a gente para a sessão de coach, eu te escuto como amigo para a gente fazer, para a gente trabalhar, mas esse não é um ponto que eu vou trabalhar com você, eu não tenho as ferramentas para trabalhar com isso. O meu conhecimento, a minha experiência vai até certo ponto. Para trabalhar isso que você está precisando de ajuda, você precisa buscar um psicólogo. Você precisa buscar uma pessoa que vai te ajudar a lidar com esse trauma, com isso que passou no passado, inclusive você na relação com o seu filho, como um todo. Um psicólogo vai te ajudar muito. E eu falei, como amigo eu te escuto. Você quer trocar? Como se a gente tivesse uma mesa no restaurante, batendo um papo de bar, com certeza. E aí ele falou, legal, você tem alguém para indicar? Eu falei, tenho. Eu busquei amigos que eu tenho na região que ele morava, né? Para ele buscar ali, indiquei 2 ou 3 para ele. No fim ele achou uma outra pessoa, começou a fazer. Passou uma semana, a gente teve a sessão a gente estava fazendo a cada 15 dias. Passaram-se 2 semanas. O que eu faço? Eu nego aquilo, falo, e aí, como é que foi? Você conseguiu achar um terapeuta? Conseguiu caminhar com aquilo? Eu mostro que eu me importo. Então, a gente não está quebrando o rapport, não está jogando o problema na mão da pessoa para resolver. Cara, esse é o caminho, vai por aqui. Passou o tempo, vamos voltar a focar naquele nosso objetivo. Vamos, a gente está focando. E eu pergunto para ele, e aí, como é que foi? Você achou? Você está se sentindo melhor com isso? Você começou a trabalhar? Não, comecei a trabalhar nisso, vamos caminhar. Eu vou tocar aqui. A minha transição de carreira a gente faz aqui e essas minhas dificuldades eu vou lidar na terapia. Perfeito, ótimo. E eu falei para ele, se você precisar de alguma coisa, você me fala aqui como amigo. Eu posso te direcionar, posso te ajudar, posso te acolher, mas eu não vou trabalhar nisso. Simples, a gente não tem que ter... quando a gente está na frente de uma pessoa, eu vejo que isso, muitos coaches paralisam, amigo. Você sabe bem disso, a gente já discutiu muito, já viu muitos casos assim, muitos alunos das formações que a gente fazia juntos, que ele acha que precisa saber de tudo, sobre tudo, e ser o melhor em tudo para poder estar na frente de outra pessoa. Não, você só precisa ser um ser humano na frente de outro ser humano. E você vai usar as ferramentas que você tem para ajudar naquilo que aquelas ferramentas se propõem. Porque todo mundo tem problema, um monte de coisa para resolver. Precisa resolver todos os problemas da pessoa? De jeito nenhum. Isso, a gente deixa de ajudar o outro com tudo aquilo que a gente tem de bom, porque a gente fica paralisado nos nossos próprios sabotadores, né? Perfeito, Eric. E também tem aquela situação, né? Um trabalho multidisciplinar,
Muitas vezes é o que faz andar. Poderia falar assim que o coach cura uma depressão? Não, eu não seria aliviante falar isso, jamais. Mas ele pode ajudar um processo de curar uma depressão, com certeza absoluta. Né? Tem outras áreas médicas, né? O coach cura um câncer? Não. A princípio, não. Sozinho, não. Mas uma modalidade multidisciplinar, com certeza, ele vai ajudar numa aderência daquele paciente a aderir o tratamento, né? Vai trazer também um coach para os familiares de como lidar com toda a situação para que o paciente possa lidar com aquilo de uma forma melhor. Então, o coach, entenda, ele pode sim entrar nessas áreas como uma modalidade multidisciplinar. E ele é perfeitamente, em algumas circunstâncias, um profissional, não importa qual seja, não é suficiente. Então, que legal que a gente possa agregar várias frentes para poder ajudar, porque no final de contas, quem que é o principal de tudo isso, né? É a pessoa que está na sua frente. Então, não tenha medo, acho que é o que eu queria deixar bastante mensagem, não tenha medo você como coach, né, de ter que atuar, tenha só responsabilidade, tenha conhecimento e responsabilidade até onde você vai. É isso. E é como tudo na vida, né? É como tudo na vida. É como se chegasse o nosso chefe, quem trabalha em empresa, e falasse assim, ó, você é da área de logística. Ó, é o seguinte, você precisa fazer esse trabalho aqui, entregar, que é sobre vendas. Não, peraí, isso aqui não é minha área. Eu não conheço sobre isso. É a responsabilidade, né? A Samantha, que legal, Samantha. Ela falou que, ó, o Cláudio me ajudou muito nesse processo. Boa, Samantha. Samantha reorganiza. Você é aluna do Hugo e da Pri, Samantha? Que legal. Não sei se você viu aqui a mensagem dela, amiga, ela mandando um abraço para você. Legal. Live Samanta incrível. querida. Boa, Daniel. Obrigado aqui. A maioria dos coaches chega em uma determinada sessão que manifesta a necessidade de fazer terapia. A Miri Comiri, é isso? Miri Comiri. Não necessariamente, Miri. Não em determinada sessão. Não sei se você está perguntando ou se você falou com você. Não necessariamente. Vai chegar numa determinada sessão e vai falar que precisa de terapia. Não necessariamente. Na maioria dos casos, não, tá? Mas significa que ele não tem aquilo que o Cláudio está falando. Algum ponto que possa trabalhar em terapia? Com certeza. A gente tem. Eu vi um professor meu estava falando. Eu acredito muito nisso, né? Ele fala, porque quando a gente abre a Bíblia, sempre tem alguma coisa ali que a gente fala, é pra gente. Eu acredito que são por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito muito nisso. E eu sempre peço, eu vou abrir, vou fazer uma leitura e falar, Deus, me ajuda aqui, me direciona para abrir aquilo que eu preciso, para abrir aquilo que eu vou caminhar e tudo mais. Eu acredito muito nisso. Mas eu acredito também, mas por quê? Porque tudo que tem na Bíblia a gente precisa aprender, a gente não sabe aquilo lá, a gente precisa aprender a colocar em prática. Então a gente vai abrir, vai ter um negócio que dói na gente que a gente vai precisar colocar em prática. Né? Eu acho que é muito nesse sentido que o Cláudio falou. E não necessariamente o cliente vai trazer todas as sessões de uma determinada sessão específica. Não. Quando a gente faz os sabotadores, eu sei que tem alguns coaches que têm medo de trabalhar os sabotadores, que me Deus, a coisa. Não, é super natural, é super tranquilo. Alguns poucos vão ter algumas coisas. É comum aparecer até coisas que eles falam, nossa, isso aqui me atrapalhava lá atrás, mas eu aprendi a lidar, que ótimo. Então a gente não precisa ter medo, a gente vai trabalhar dentro da nossa responsabilidade. Se por um acaso aparecer, com toda a responsabilidade que o Cláudio falou pra gente, a gente vai direcionar, vai acolher, vai direcionar e vai conversar. É simples. A mensagem final sua, amigo, não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo, nenhum. Não precisa ter medo, porque as questões da psicologia vão aparecer sempre na nossa vida. Esse é o ponto. Então, respondendo, como você respondeu muito bem a pergunta aí, né, no comentário, sim, durante o processo, eu preciso, em algum momento, encaminhar para a psicologia, vai aparecer questões? Eu vou dizer que sim, vai aparecer questões da psicologia. Assim como nossa conversa aqui, se a gente for a fundo do que nós estamos falando, vai ter coisas que temos que tratar lá, mas nós estamos paralisados por conta disso. É isso o momento que a pessoa está, de fato, somente pensando naquilo, não consegue sair daquele lugar, não consegue fazer mais nada por conta daquilo, aí é a tua responsabilidade. O que eu gosto de falar muito, tá? Não tenha medo, tenha a responsabilidade para atender quem quiser que seja. Né? Acolha. Né? Você está trabalhando com um ser humano. Ele está procurando uma acolhida, não importa em qual circunstância que ele está. Então, tem essa responsabilidade e essa clareza, esse conhecimento. E acho que uma última coisa, amigo, que me veio agora na cabeça, que eu lembrei de um exemplo, uma hora que você estava falando. Eu tive um aluno que ele foi atender um cliente e esse cliente falou assim, olha, eu passei por um processo de depressão profunda, estou trabalhando com um psiquiatra e quero caminhar. Você me ajuda? Com toda a responsabilidade, orientar. Como é que a gente tem que fazer? E eu orientei ele a fazer. Falei, ó, fala pro seu cliente aí, vai até seu psiquiatra e fala assim, estou pensando em fazer um processo de coaching para trabalhar isso. De acordo com o que a gente está trabalhando aqui, do nosso tratamento todo,
Você acha que agora é um bom momento para fazer? E aí ele fez isso, o cliente dele foi, falou com o psiquiatra falou, acho que vai ser ótimo, você já está num ponto que você saiu, já está caminhando, já melhorou um monte, já estamos indo para o final do nosso tratamento, agora pode ser um momento muito bom que você pode fazer. E do mesmo jeito aconteceu o contrário já também. Já teve exemplo que eu orientei a pessoa para fazer isso, o coach fazer, se ele perguntou, aí a coach, a futura nova cliente foi até o psiquiatra dela e falou assim, eu posso fazer um processo de coach agora? O psiquiatra falou, não, ainda não, porque a gente está estruturando algumas coisas. Daqui a alguns meses a gente pode medir novamente e ver se você está no processo para sair caminhando, para fazer, para desenvolver. Agora foca no seu tratamento. E ela falou, meu psiquiatra falou que não, beleza, continua ótimo. Assim que você estiver pronta, me chama de novo, a gente conversa. Não tem mistério, não tem segredo, é simples, né? Uhum. Importante, né, que não fique sentindo que você não é capaz, que você não é competente, né? O Eric colocou muito bem, nós não precisamos conhecer tudo, né? Nós temos que ter responsabilidade aonde na nossa área de atuação. Dali para frente, aí é sua, né, responsabilidade. O quanto você ganha de autoridade, credibilidade, indicando um outro profissional. Poxa, como é que você acha que esse cliente, né, esse paciente que você indicou, ela não vai voltar para você em algum momento? Com certeza absoluta. Quando ele chegar naquela escala que eu comentei no comecinho, perto ali do zero, né? Com certeza absoluta, que ela quer dar o salto na vida dela, com certeza ela vai procurar quem? O coach que indicou ela, que tratou ela, que acolheu ela, né? Que foi responsável com ela. Então, você, coach, você não perde nada quando você faz esse encaminhamento. Pelo contrário, você ganha muito. É muito bom. Isso é ótimo, amigo. Mais alguma coisa? Do que você vê? Eu sei que isso. você já fez. Fala aí. Se tiver alguma perguntinha aí, alguma coisa, também fica à vontade, tá? Eu vi aqui, eu vi as perguntas dos comentários. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma que a gente não viu. A Miri falou, no começo tinha muita dificuldade, mas hoje, quando identifico a necessidade, eu oriento. Isso é muito bom. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Lu Pinheiro está na área, que bom que você está aqui. Acho que a gente respondeu as perguntas que tinham. O Vinícius falou aqui, ó, dizer que não tem competência em determinar área é ser responsável, com certeza. A gente precisa saber de tudo. Isso é muito bom. Fechando. Amigo, Cláudio, obrigado por estar aqui. Se você não conheceu o Cláudio, não viu, segue ele aí. É Cláudio, como é que tá o seu Instagram, amigo? Cláudio Miyashiro, né? tudo junto. É só você Cláudio clicar aqui Miyashiro. no título da live, tem ele, segue o Cláudio lá. E sempre tem muita coisa boa para falar. Adoro seus vídeos, amigo. Cada vez você dividindo cada vez mais conteúdo, mais coisas. Parabéns por isso. Adoro quando você manda vídeo por aqui também. E ó, quem perdeu o comecinho, que o Cláudio estava falando agora, daquela escala, da régua, a live vai ficar gravada, tá aqui no Insta, e eu vou colocar lá no YouTube também. Assiste o comecinho se você não viu, que é importantíssimo para a gente entender. Cláudio, obrigado por estar aqui, por dividir sempre, amigo, com tanta serenidade, com tanta confiabilidade, com tanta segurança naquilo que você traz para todos nós que a gente aprende com você. Obrigado, você está aí no meio das suas férias, pelo que eu entendi, né? Então, obrigado pelo seu tempo. Só corrigindo, não estou de férias não, estou trabalhando. Você está a trabalho, mas está na sua zona, né? Só não estou em casa, exatamente isso, né? Estou trabalhando, né? Acabando aqui, almoçar rapidinho e voltar lá para o corporativo, né? Então... Mas, Eric, pô, gratidão imensa estar aqui, um prazer, uma honra imensa, né? Estar aí conversando com você. Você sabe o quanto eu prezo, o quanto você já me ensinou, né? O quanto nossas conversas são muito produtivas, né? E você sabe que eu sempre te aciono quando tem alguma dúvida, algumas questões e tal, pô, me ajuda aí, tá na situação. E é isso, né? Você como coach, use, né, o seu network, as suas pessoas que você tem, seja da sua área como coach ou outros profissionais, expanda um pouco isso. Então tenha sempre um psicólogo aí, um parceiro para você poder conversar a respeito de alguma situação de dúvida que você tenha, tá? Mas, Eric, muito obrigado aí pela oportunidade, grande abraço para todos, obrigado por todos que entraram e prestigiar na live aqui, né? E vamos embora, acho que é só a primeira, né? Primeira do ano, me chama aí de novo, que foi muito bacana, vou ter o maior prazer de participar de outras aí com você, cara. Com certeza, amigo. Obrigado por estar aqui. E esse é o primeiro Papo de Coaching do ano, da segunda temporada. Quem não viu a primeira temporada, ela tá lá no YouTube. Pode ir lá no meu canal do YouTube, Eric Arruda, tem a primeira temporada de Papo de Coaching. Tem cada sexta-feira é um assunto diferente. E para a gente trabalhar em sessão, em atendimento, em desenvolvimento, em negócio, em construção, tem muita coisa boa lá. Só conteúdo prático para a gente pôr em prática, não tem nada de teoria, você viu? A gente falando de exemplo prático, como você fazer na prática, como agir na prática, dentro desses determinados temas. Estreando aqui com o meu grande amigo Cláudio, a nossa segunda temporada do Papo de Coaching. Toda sexta ao meio-dia tem coisa nova. Vamos embora. Cláudio, obrigado a todos que estavam aqui assistindo. Ótimo almoço aí para todo mundo. Fiquem com Deus. Abraço grande. Tchau. Tchau, tchau.